Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de continuarmos nossa passagem em Daniel, gostaria de me referir ao termo principados. Essa é uma palavra que aparece 80 vezes no Novo Testamento. Os comentários do Novo Testamento não dizem muito a respeito. A palavra principados pode ser traduzida por governos. Em alguns países pequenos, o governante é um príncipe, e a área sobre a qual exerce a sua autoridade é chamada de principado. 3 vezes o Senhor se referiu a Satanás como príncipe deste mundo. João 12:31, João 14:30 e João 16:11. 2 vezes o diabo é chamado de príncipe dos demônios, em Mateus 9:34 e 12:24. A pluralidade de principados sugere que são muitos, e provavelmente um demônio ou um príncipe está sobre cada principado. Estas forças malignas são chamadas de príncipes das trevas deste século em Efésios 6:12. É contra esse exército de príncipes malignos que Cristo e os seus estão em constante conflito. Em Daniel 10, o príncipe do reino da Pérsia, no versículo 13, e o príncipe da Grécia, no versículo 20, são espíritos malignos que entraram em governantes e nos governos mundiais, influenciando-os a irem contra o povo, a palavra e também a obra de Deus. O que temos aqui é um caso real de demonismo no governo mundial. A visão que Daniel teve quando foi interpretada era uma profecia de eventos que começaram naquele tempo com o seu próprio povo e terminarão com o retorno de Jesus à Terra, o que inclui a derrota final de Satanás e de seu sistema maligno mundial. Portanto, quando Daniel orou pela vitória espiritual do seu povo, não é surpreendente que Satanás interferisse na resposta de Deus. Na verdade, foi um conflito de espíritos no mundo espiritual. O anjo maligno lutou com o anjo bom, e como o anjo do mal não pode fazer boas obras, concluímos que ele estava tentando fazer o mal. Um conflito como esse entre um anjo bom e outro mal, sobre o corpo de Moisés, é relatado na Epístola de Judas, versículo 9. Mas todas essas forças do mal na terra, unidas com as do céu, não podem vencer o poder e a estratégia dos planos e propósitos de Deus. O anjo disse a Daniel, no capítulo 10, versículo 13, "E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me." O nome Miguel significa aquele que é como Deus, e em Judas 9 ele é chamado de arcanjo, aquele que acompanhará o Senhor quando ele vier para levar a sua igreja, de acordo com 1 Tessalonicenses 4:16. Nessas passagens de Apocalipse 12, Daniel 10 e Judas 9, Miguel está relacionado com a luta entre anjos bons e maus. A importante passagem profética em Apocalipse, que aguarda o seu cumprimento, destaca este fato. Vamos ler Apocalipse 12, de 7 a 11. "E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado da terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte." Bem, essa é uma história de guerra, e não é entre forças desorganizadas, mas entre os demônios bem treinados, sob a liderança de Satanás e seus anjos caídos, e do outro lado, os anjos bons, sob a liderança de Miguel. Esse será o fim do conflito entre essas duas forças espirituais. Miguel e seus anjos lançando o diabo e seus anjos na terra. Naquele dia, Satanás vai dar seu golpe final contra Israel, mas ele não vai prevalecer. Bem, depois de Miguel lançá-lo para fora do céu,
o diabo vai reunir suas forças para o seu ataque final contra Israel e sua terra. Novamente, ele vai controlar a mente dos líderes mundiais, conduzindo-os ao último conflito na terra, o Armagedom. João escreve em Apocalipse 16, 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Estas escrituras mostram claramente a estreita relação entre os espíritos malignos e os líderes mundiais. Mas quando todos os poderes governamentais do mundo unirem forças, guiados por espíritos demoníacos, serão completamente derrotados pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás, por meio do príncipe do reino da Pérsia, tentou impedir que o anjo desse a Daniel a interpretação da visão, mas Miguel resistiu a ele. Nada pode separar Daniel do amor de Deus. Lembre-se do que Paulo escreveu em Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Certamente essas 3 palavras, anjos, principados e potestades, referem-se aos seres espirituais malignos dos quais estamos falando agora. Por que eles querem nos separar do amor de Deus? Nós estamos envolvidos no mesmo tipo de conflito que Daniel. Efésios 6, 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sim, o diabo tem seus príncipes das trevas, mas o tempo avança e o futuro para a igreja e Israel é brilhante. Isaías 24, 21 diz: e será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Vemos que o exército do alto, isto é, os anjos, e os reis da terra estão unidos, mas eles serão destruídos quando Cristo voltar. Agora observe atentamente Daniel 10, 20. Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que verá o príncipe da Grécia. O anjo estava dizendo a Daniel que depois de pelejar contra o príncipe da Pérsia, lutaria com outro demônio, o príncipe da Grécia. Na época em que o anjo disse isto a Daniel, o Império Medo-Persa ainda permaneceria por 200 anos antes da ascensão da Grécia. Satanás estava pronto, com um anjo treinado, esperando que aquelas poucas tribos nômades gregas se tornassem um grande e influente império. Mas o Deus onisciente e onipotente estava preparado para defender seu povo. Eu realmente gostaria de continuar este tópico muito interessante, mas precisamos continuar com o nosso estudo em Daniel. Antes, porém, eu gostaria de ler um parágrafo que H.C. Leopold escreveu sobre o ministério dos anjos de Deus. Diz assim: os anjos bons de Deus se ajudam harmoniosamente uns aos outros para realizar sua obra no reino de Deus. Um ajuda o outro sempre que necessário. Este é um exemplo de como se cumpre a vontade de Deus no céu de acordo com o terceiro pedido na oração do nosso Senhor. A perfeita unidade da igreja é evidente, pelo menos no reino da glória. E o fato de que alguns desses anjos de Deus são grandes e poderosos não causa qualquer rivalidade ou oposição entre eles. Bem, este, sem dúvida, é um excelente pensamento e uma boa lição para a nossa aplicação pessoal. Vamos continuar agora com Daniel capítulo 10, versículos de 14 a 21. O versículo 14 diz: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Aqui temos o propósito específico da vinda do anjo a Daniel para dar a necessária compreensão do que ele viu na visão. O que o anjo lhe disse foi muito importante porque fornece a chave para a correta interpretação do restante do livro de Daniel. Nos diz que a profecia terá seu cumprimento final no fim da 70ª semana, precedendo a segunda vinda de Cristo à Terra, para dar fim às calamidades que atingiram Israel.
Se deixarmos isso de lado, podemos chegar a uma interpretação errada sobre o significado da profecia. É esta amplitude da visão que chamou a atenção de Daniel. Apesar de alguns eventos preliminares na visão, a ênfase é sobre o povo judeu no fim dos tempos. A notícia de que mais calamidades viriam sobre Israel tiveram um forte efeito sobre Daniel. Você reparou isto no versículo 15? Seus olhos estavam fixos no chão, estava mudo por causa da presença do anjo de Deus. Ele se sentiu muito abatido por causa das más notícias sobre o seu povo. Do ponto de vista humano, isto tudo era demais para Daniel suportar. Mas a profecia era verdadeira e o anjo não podia reter a revelação da verdade, apesar de Daniel estar profundamente afetado e isso tê-lo deixado em um estado de debilidade. Então, pela quarta vez, Daniel experimentou o toque de Deus. Ele tinha recebido o toque do entendimento no capítulo 8, versículo 18, o toque da unção no capítulo 9, versículo 21, e no capítulo 10, versículo 10. Agora, ele experimenta o toque do poder para falar. Observe o capítulo 10, versículo 16. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios, então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. No Salmo 51:15, Davi orou: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Sem o toque de Deus em nossos lábios, não poderíamos falar coisas que glorificam a Deus. Quando Deus disse a Jeremias: Eu te constituí profeta às nações, Jeremias disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias 1, versículos de 6 a 9. Isaías teve uma experiência semelhante quando procurava um homem para falar por ele. Isaías disse: Eu sou um homem de lábios impuros. E em seguida lemos em Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois que Deus tocou os lábios de Isaías, ele foi enviado para levar a mensagem de Deus. Acho que às vezes existe uma estranha fraqueza para muitos cristãos quando eles têm a oportunidade de falar sobre o Senhor Jesus. Mas para os homens de oração e fé, vem um toque de segurança da parte de Deus. Daniel disse: Então eu abri minha boca e falei. O toque nos nossos lábios tem o propósito de nos capacitar para falar a mensagem de Deus através dele, bem como falar diretamente com Deus. A razão está no versículo seguinte. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me, e disse: Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, porque me fortalece. Bem, este é o quinto e último toque de Deus sobre Daniel. É o toque da força. Aquele que tinha tocado Daniel era um anjo com a aparência de um homem. Quando Daniel foi tocado, sentiu o toque físico como se fosse de um ser humano. Agora o objetivo era dar força física para Daniel. Antes do toque, ele não tinha força, mas na sua fraqueza Deus enviou um anjo para fortalecer seu servo fiel. Vamos ler o Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a força da minha vida. Salmo 28, versículos 7 e 8. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Os homens e as mulheres de fé e oração são aqueles que experimentam o toque de Deus, o toque que lhes dá força em momentos de fraqueza. Homens como Moisés, Isaías, Jeremias, Abacuque e Paulo. Uma das maiores e mais conhecidas promessas na palavra de Deus, que tem fortalecido muitos cristãos ao longo dos séculos, foi escrita por Isaías, em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Muitas igrejas hoje são caracterizadas por uma boa organização e um bom apoio financeiro. Esta debilidade manifesta reside no fato de que muitos líderes da igreja têm se apartado da fonte de poder. Eles estão fora do alcance do toque de Deus,
O que eles precisam é de um novo toque do céu. Bem, vamos continuar com o nosso estudo. Além do toque, Daniel recebeu palavras de que o fortaleceram, no versículo 19. Não temas, paz seja contigo. Nós vemos aqui como Deus veio imediatamente para ajudar seu filho e acalmar seus medos e para dar-lhe paz. A palavra de Deus contém muitas situações como esta. Deus veio a Abraão em um momento em que ele estava com medo. Gênesis 15, versículo 1. Ele veio a Moisés, Números 21, 34. Ele veio a Agar, Gênesis 21, 15 e a 21. Quando Jacó temeu por falta de fé, Deus veio até ele e lhe disse: não temas, vá para o Egito. Cada vez que um filho de Deus está com medo, ele pode recorrer a Deus em oração e Deus vai renovar as suas forças. Quando Moisés enfrentou as forças naturais do Mar Vermelho, Deus disse: não temais, permanecei firmes. Êxodo 14, 13. Não tenha medo das forças da natureza, das tempestades, dos furacões e dos ciclones. Deus dá palavras de conforto na hora do desastre. Deus traz paz aos nossos corações. Quando Josué estava com medo, o Senhor lhe disse: não tema, Josué. Não precisamos temer os nossos inimigos, nem a fome que pode vir à nossa terra. Não devemos temer, mas sim ter fé. Não devemos temer as forças da natureza, nem nossas próprias falhas, nem o futuro. Quando Israel estava com medo do futuro, Deus falou através do profeta Isaías e lhes assegurou a sua presença. Em Isaías 43, 1 e 2, diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sem dúvida, existem cristãos que não aprenderam a deixar o seu futuro nas mãos de Deus. Alguns sofrem com o medo da solidão, outros com o medo de perder a salvação. Alguns têm medo de ficar mal de saúde. Muitos cristãos temem o futuro, mas Deus diz aos seus: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Bem, Daniel estava agora pronto para receber a mensagem e interpretar a visão. Esta é uma questão importante que vamos estudar nos próximos 2 capítulos. Vamos ler o versículo 21. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aquele senão Miguel, vosso príncipe. O capítulo 10 mostrou-nos como Daniel estava se preparando para receber a revelação que se segue no capítulo 11. É o que veremos no próximo programa. Muito obrigado por ouvir esta programação. Que Deus o abençoe. E até o próximo estudo. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.